Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania, programa de férias. Você está descontraído, você que está no hotel, você que teve a sobra do Natal no Novo do vinho, não sabe o que fazer com ele, você vai ver uma entrevista de um sommelier, você vai saber a diferença do enólogo para o sommelier, e uma das dicas que foi dada, né, por Lucas Cordeiro, uma entrevista que realizamos lá no nosso patrocinador, na Churrascaria Tertúlia, que o Marcos Alonso tanto gosta lá. Vinhos verdes, de 7 a 9 graus, bebem-se sobretudo durante o verão e são refrescantes, servem-se bastante frios. Então, estamos no verão, uma dica para você. Acompanhe a entrevista e imagens inéditas realizadas lá na Churrascaria Tertúlia, durante a palestra do Lucas Sommelier. Bem, amigos, estamos aqui no Tertúlia, Churrascaria Tertúlia, um programa diferente, um evento degustação de vinhos, recebendo ele que vai fazer toda a demonstração, a apresentação das cartas de vinho, Lucas Cordeiro, sommelier, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. O Lucas veio de São Paulo, a Baixada Santista, como vem recebendo esses eventos, o Lucas, de vinhos, a gente sabe que São Paulo tem bastante disso. Santos já está se adaptando à nova era da parte aí do pré-sal, da Baixada tendo aí todo esse boom imobiliário e esse volume maior de pessoas a cada ano que passa? Então, eu acho que a gente tem feito mais visitas aqui a Santos, né, e tem percebido realmente um interesse maior do público, principalmente em relação ao vinho, né? A gente percebe isso nos eventos e acho que toda essa vinda das benesses do pré-sal tende a acrescentar um pouco mais nesse nosso mundo também. Perfeito. Às vezes a pessoa fica com vergonha, não conhece vinho, eu mesmo não sou um bom entendedor, não tenho vergonha de falar sobre isso, mas as pessoas gostam de beber vinho, né? Quem não gosta de beber um bom vinho? Então, eu acho que a primeira pergunta, Lucas, seria qual a diferença do enólogo para o sommelier? Você se aborrece de chamarem você de enólogo, não? Não chega a me aborrecer, não, porque essa diferença esse erro é bastante comum, mas assim, para deixar de uma forma bem clara, o enólogo é uma pessoa que faz um curso de nível superior, né, ou tecnólogo de formação, e que é o responsável pela fabricação do vinho. Tá? Fabricação desde a escolha dos vinhedos, das uvas, até a produção do vinho em si. Esse é o enólogo. O sommelier, ele é responsável pelo serviço do vinho. Então, o sommelier é aquela pessoa que, tendo conhecimento na área, te atende em uma loja, te faz as sugestões no restaurante. Esse é o sommelier. E aí a gente tem ainda, para lembrar, o enófilo, que aí somos todos nós que somos os amantes do vinho. Perfeito. Tudo que a gente verifica, né, que as empresas têm se preocupado com isso, que nem aqui na Churrascaria Tertúlia, ele tem um especialista para isso, para orientar. Cada pessoa pede uma sugestão para o garçom, para o maître, e é importante que ele saiba o que vai servir ao cliente para que não tenha decepção o cliente posteriormente no que está bebendo, né? Não, isso é verdade. Às vezes a gente fala sobre a harmonização do vinho e são tantos princípios, algumas questões para se pensar, que pode parecer até um certo absurdo para quem não conhece. Mas a verdade é que já vi situações em que, escolhendo um vinho errado para uma determinada comida, a pessoa saiu de um restaurante falando mal dos dois e o problema foi da junção que não foi correta. Tá? Então tem alguns casamentos que se dão tão errado que chega a dar essa impressão negativa para a pessoa. Então ter um mínimo de noção de harmonização e ter o auxílio do sommelier e de uma brigada bem treinada, isso é fundamental. Lucas, me diz uma coisa, aquele estigma, olha, vinho tinto não se come com certas carnes, ou vinho branco com peixe, existe isso mesmo ou não? Então, essa é uma regra bastante antiga, né? Mas como toda regra existe uma exceção, né? Existem várias exceções. No caso do vinho tinto, com peixes, por exemplo, que é uma regra bastante comum que as pessoas seguem, às vezes sem ter noção até do porquê. O vinho tinto, o único problema do tinto é o tanino em relação ao peixe. O tanino do vinho, quando você tem o peixe salgado do mar, principalmente, ele costuma às vezes dar um sabor metalizado na boca. Tá? E pode estragar o paladar da comida. Agora, se você pega um vinho tinto de baixo tanino, como um Pinot Noir, ou um vinho, às vezes, que já envelheceu muito tempo e já amaciou bastante esses taninos, pode dar uma relação muito boa. Lógico que depende de prato a prato a se considerar. Né? Eu não combinei nada com o Lucas, eu falei que o programa é assim, descontraído, bate-papo, né? Conhecendo o Lucas aqui, muito simpático, mas vamos ver se ele está preparado para o que vai apresentar.
O que a gente verifica hoje, Lucas, é o seguinte: tem pessoas, né, que gostam de vinho, que guardam às vezes no restaurante, ele já aberto, outras que tem um vinho caro e vai vender metade da garrafa para o amigo. Ele pode ter certeza que está vendendo um bom vinho, quem está comprando está fazendo um bom negócio, ou depois de aberto o vinho, efetivamente, ele tem um período de decomposição que tem que ser respeitado? Então, olha, é difícil você precisar um período, que isso varia muito de vinho a vinho, mas realmente depois de um vinho aberto, o ideal é consumir ele o quanto antes possível, entendeu? Existem alguns vinhos que você tem a sugestão, às vezes, do próprio produtor, para você, às vezes, até decantar de um dia para o outro. Tem alguns raríssimos vinhos, tá? Já tive a oportunidade de até beber um vinho branco, tá? Da região do Vale do Loire, que é o famoso Collet de Serrão, um vinho extraordinário, que tem essa recomendação de 24 horas de decanter, de respiração. Mas a maior parte dos vinhos, depois de aberto, eles vão oxidar rapidamente, né? Então a ideia de você abrir um vinho é beber. Eu achei na internet, viu, Lucas, uma tabelinha, 2 dedos, 3 dedos com relação a vinhos que já são consumidos, entendeu? Mas isso é para experts e vinhos caros, né? Quer dizer, quem é o consumidor normal, ideal é abrir o vinho, no máximo no dia seguinte, deixar na geladeira e pronto, né? Normalmente é isso. E essas tabelas assim são muito relativas, não são tão confiáveis, porque você tem tanta variedade de vinho. É impossível, mesmo dentro de uma mesma micro-região, você pode ter um vinho um pouco mais encorpado, um pouco mais leve, menos ou mais ácido. Então tudo isso vai influenciar nesse tempo de abertura dele. Então a sugestão que eu dou àquele consumidor de vinho que não é um expert, que compre o vinho fechado e lacrado, né? Essa ideia de comprar vinho de terceiro, ele é aberto porque é caro, do amigo, aí não está fazendo um bom negócio não, né? Eu não diria que é um bom negócio não. Agora, se você quer conservar o vinho aberto um pouco mais de tempo em tua posse, na geladeira e tal, você pode usar o famoso Vacovan, que é aquela bombinha, né, de vácuo que você tira o ar de dentro e aí você faz com que o vinho oxide num tempo um pouco mais lento, tá? Tirando o ar. O que a gente verifica aqui, que nem na Churrascaria Tertúlia, ele tem um estoque de vinho. O que a gente verifica é o seguinte: hoje em dia se vende vinho em taça. São Paulo é muito comum e na Baixada também já está se respeitando isso. Você consegue tomar esse vinho em taça com boa qualidade, porque a rotatividade do restaurante é grande, é assim que eles funcionam, o raciocínio para poder vender um bom vinho para a pessoa? Sim, consegue beber bem o vinho em taça e com boa qualidade, sim. Geralmente os vinhos usados em taça, na grande maioria, são vinhos mais básicos para o consumo mais diário, tá? Algumas casas abrem vinhos de melhor qualidade. E aí depende tudo do armazenamento, né? Se a pessoa, ou se o próprio garçom sommelier usa essa bomba de vácuo para conservar o vinho melhor de um dia para o outro. Tem alguns aparelhos que já servem na própria taça, né? Algumas máquinas que fazem esse serviço. E aí também tem algumas que usam até um outro tipo de gás para tirar o oxigênio, tá? De dentro da garrafa. E não, no geral não tem problema nenhum. E existe o sistema de bag-in-box que alguns restaurantes usam, né? Que é aquela bolsa a vácuo, né? Que você tem o vinho envasado a vácuo. Dentro de uma caixa de papelão com uma torneirinha, e que muita gente ainda tem preconceito, mas para o vinho dia a dia e para o vinho em taça é excelente, tá? E você tira dali o vinho, não entra ar, você tem vinho quase 30 dias sem oxidação. Fernando, o Fernando está pensando em mim ali da Churrascaria Tertúlia. Lucas, diga uma coisa para mim: vinho para mulher tem diferença? Tem aquele vinho especial que a mulher mais gosta, o doce, o rosé? Olha, eu acho que a gente ainda tem um consumo, uma procura pelos vinhos mais leves e mais adocicados por parte das mulheres, assim. Mas isso é bem uma questão cultural e que eu vejo que a cada dia que passa isso está mudando. Hoje eu conheço várias confrarias formadas só por mulheres, tá? Com grande conhecimento em vinho, tá? Às vezes eu vou fazer algumas apresentações para essas confrarias e levo um baile com as perguntas, pessoal que tem conhecimento profundo. E cada vez mais as mulheres se interessam por vinho e acho que o futuro do vinho é das mulheres também. Perfeito. Santos, cidade quente, dá para tomar vinho no verão, no calor de Santos ou não? Não, dá sim, e o pessoal às vezes tem até um certo preconceito com o tinto, porque o tinto na realidade ele não deve ser servido a temperatura ambiente. O ideal é que ele seja servido um pouco mais fresco, um tinto mais encorpado em torno de 18 ou 20 graus. E os tintos mais leves você pode servir perto de 14 graus tranquilamente. Então ele vai estar mais fresco que a temperatura ambiente e vai ser bem agradável de beber. Agora, uma coisa que o pessoal tem muito preconceito aqui no nosso país ainda, e eu acho uma pena, é em relação ao consumo do vinho branco e do rosé. Você tem rosés excelentes, hoje muita gente, alguns espumantes rosés e rosés do nosso sul aqui, do Brasil,
alguns da América do Sul, a África do Sul, os vários rosés da Provence que estão chegando no nosso mercado. É bem interessante e tem tudo a ver com o nosso litoral, principalmente. Esse preconceito que existe que vinho rosé e branco é inferior não é verdade, né? Não, não é que eles sejam inferiores. Você faz um vinho com um determinado objetivo. O vinho rosé e boa parte dos brancos são vinhos festivos, são vinhos para serem consumidos sem compromisso, com prazer, sem toda essa preocupação, às vezes até exagerada, que algumas pessoas têm no momento de consumir o vinho. E eles combinam com a nossa descontração, com o nosso bem viver, bem brasileiro. E a você, nosso telespectador, precisamos fazer um pequeno intervalo, liberar o Lucas aí para servir o vinho pro pessoal, mas voltamos já.